Hello guys, welcome to Inglês do Zero podcast. Teacher Jay here, and today we have a very special podcast. Today we're going to look through a video from TED Talk. We're going to analyze what Mariana Pascal says about learning a new language, okay? So without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. Hoje nós vamos analisar um TED Talk que foi mandado por uma das minhas alunas e falou: nossa, teacher, que legal, é a respeito de aprender idiomas e o que a moça fala no vídeo é bem legal. Eu assisti 3 minutos do vídeo, já achei legal e parei aqui pra gente analisar o resto junto. O vídeo tem 15 minutos, então a gente vai assistir o vídeo, vamos ouvir na verdade, né? E eu vou pausando, analisando e comentando o que ela tem a dizer a respeito de aprendizagem de idioma. Eu não quis ver inteiro pra fazer meio que um react mesmo, que nem na semana retrasada ou passada fizemos um react do vídeo da Radar, que foi muito legal, muito bem aceito por vocês. Então, vamos fazer um outro react aqui a uma palestra sobre aprendizado de idiomas. Fechou? Vamos lá então. Pra quem não sabe, espera aí que o café ficou pronto, segura aí. Bom, devidamente munido de café agora. Cara, o que seria a vida sem café? Aliás, eu não vou falar o nome do cara porque eu não tô com ele aqui, mas nós temos agora oficialmente um patrocinador do podcast e ele vai patrocinar o podcast com café. Ele pediu meu endereço lá, mandei, ele vai mandar um pouco do café. Ele é um cara que produz café, ele é barista, né? Ele produz e também faz café e ele até me mencionou que tem um curso de barista, que várias pessoas fazem curso de barista para irem morar fora do Brasil, para trabalhar de barista lá fora. Então, em breve eu passo mais informações sobre esse projeto do cara, mas já agradeço aí o patrocínio através de café, irmão. Obrigado. Guys, vamos começar então. Hoje nós vamos analisar um TED Talk. Para quem não sabe, um TED Talk são palestras que acontecem pelo mundo. As palestras têm duração de 15 a 20 minutos e abordam temas muito específicos e diferentes e interessantes. Sempre quem traz a palestra é uma pessoa super relevante na área dela, ou uma pessoa que fez alguma descoberta diferente, é uma pessoa que é muito sobressaída na área que atua, né? Tem até TED Talk com músicos, por exemplo. Mas, basicamente, cara, TED Talk é uma coisa que quanto mais você assiste, mais você inspira. Eu tenho um TED Talk favorito que um dia eu vou trazer pra vocês aqui, mas hoje eu decidi trazer esse da Mariana Pascal. Eu não conheço ela, Mariana Pascal, nunca ouvi falar dela, mas pelos 3 minutos que eu assisti aqui, eu vi que ela manja bastante e que ela vai falar sobre aprendizado de línguas, tá? Então, mesmo esquema do episódio da Radar, eu vou tocar um pouco, a gente vai analisar, traduzir, e tendo palavras importantes e interessantes no meio, a gente comenta também. Preparados? Vamos lá. Ela tá entrando no palco, tá, galera? So for the past 20 years, nossa, tá meio ruim o áudio, não? Peraí. I've been helping Malaysians and other Southeast Asians to... Ok, então, for the past 20 years, pelos últimos 20 anos, ela vem ajudando o pessoal da Malásia. Como que fala? Malasianos? Então, ela tá possivelmente na Malásia. O nome da cidade é Penang Road. To speak better English. And through training thousands of Southeast Asians. E através de treinar, ela treina o pessoal da Malásia para falar inglês. E através de ensinar thousands, ela falou, milhares de pessoas do sudoeste asiático. I've discovered a very surprising truth. Eu descobri uma verdade muito surpreendente. E aí vamos descobrir o que é a verdade que a Mariana descobriu. Tá, então ela tá focando aqui mais no povo asiático, sul-asiático, lá da Malásia e tal. Vamos ver o que ela descobriu. Truth. I've discovered that how well somebody communicates in English. Eu descobri que quão bem a pessoa se comunica em inglês. Actually has very little to do with their English level. Actually has very little. Vocês ouviram ela falando little?
ela tem uma pronúncia mais puxada lá para a Inglaterra ou para a Europa, né? E no inglês americano, geralmente falariam little. Aliás, guys, tem um mistério para mim que eu queria que vocês me ajudassem a solucionar. Porque eu vejo que o inglês da Inglaterra é muito específico. Tipo, eles falam little, eles falam water, né? Mas tem alguns outros países da Europa, tipo na Suíça, tipo na Holanda, que eles falam um sotaque muito mais americanizado. Estranho isso, né? Deveria ser mais britanizado, right? Level. Então, ó, eu descobri que quão bem eles falam inglês não tem nada a ver com o level de proficiência de inglês deles. Como assim, Mariana? Explica melhor aí. It has a lot to do with their attitude towards English. It has all to do with their attitude towards English. Tem tudo a ver com a atitude deles em relação ao inglês. There are people out there who have a very, very low level of English and they can communicate very, very well. Ok, so there are people out there, tem pessoas lá que tem um level muito, muito baixo de inglês, mas se comunicam muito, muito bem. Por que será? Interessante. Ó, já peço desculpas que o áudio dela não tá muito bom, tá? Tá meio cortado, tá meio quebrado. One of them that I remember was a student, a participant of mine named Faisal. Ó, um deles que eu me lembro é um estudante, um participante que chamava Faisal. He was a factory supervisor. Ele era um supervisor de uma fábrica. English level very, very low. English level very, very low. Guys, só aproveitando para avisar para vocês que esse episódio, além de ser uma tradução, também é uma oportunidade de vocês trabalharem o listening de vocês. Então eu vou deixar ela falar, vou dar uns 2 segundos, depois eu traduzo e pontuo algumas palavras importantes. Então ela tá falando aqui do Faisal, que ele era um... que é? Um factory manager? Eu esqueci. Mano, minha memória eu vou te falar, viu? Isso, ele era um supervisor de fábrica e ele tinha um inglês muito, muito iniciante. English level very, very low. But this guy could just sit and listen to anybody very calmly, clearly, and then he could respond. Mas esse cara, ele poderia ouvir qualquer pessoa e ele poderia entender e ele poderia responder. Ele podia fazer isso, né? Absolutely express his thoughts beautifully. Ele conseguiria absolutamente expressar seus pensamentos de maneira linda. At a very low level of English. Com um level muito baixo de inglês. Por que será? Eu tô intrigado de verdade, não é encenação. So today I want to share with you what is so different about people like Faisal. How do they do it? Então eu quero compartilhar com vocês o que é tão diferente a respeito do Faisal. Como que eles fazem isso? How do they do it? And second of all, why is this so important not only to you, e por que é tão importante not only to you, não apenas para você, but to your children, to your community and to the future of Malaysia? Para suas crianças, para sua comunidade e para o futuro da Malásia. And third of all, what's one thing you can do starting today? E a terceira coisa é uma coisa que você pode fazer começando hoje. Antes disso, dica de gramática. Em português, a gente usa a palavra primeiramente. Tem algumas pessoas que criticam esse uso do primeiramente, porque eles falam, por que vocês falam primeiramente e não falam segundamente, terceiramente? Primeiramente tal coisa, mas a gente não fala segundamente, né? Em inglês rola isso, existe a expressão first of all, que é primeiro de tudo, tal coisa. Mas existe também o second of all, e o third of all, e o fourth of all. Você pode fazer esses números aí até onde você quiser. Ela já usou o first of all, second of all e o third of all, terceiro de tudo. If you want to speak with that calm, clear confidence. Se você quer falar com essa calma e confiança e clareza. That people like Faisal has. Que as pessoas como Faisal têm. So first of all. Ela voltou pro first of all, primeiramente. What is so different? How do people like Faisal do it? How do people like Faisal do it? Como as pessoas como Faisal fazem? To answer that question, I'm going to take you back about 10 years, okay? To answer that, I'm going to take you back about 10 years, okay? Então, para responder isso, eu vou voltar vocês. I'm going to take you back about 10 years. Por volta de 10 anos atrás. Okay. So I was training staff at that time. Staff, equipe, né? Eu estava treinando uma equipe naquela época. And my daughter at that time was taking piano lessons. E minha filha, naquela época, estava fazendo aulas de piano. And I started to notice two really strong similarities between
Desculpa pela memória, guys. Eu vou ter que voltar aqui pra ler. É porque assim, eu tô vendo pelo YouTube e dá pra você ativar a legenda em inglês. Porque aí eu tendo a frase na minha tela, eu consigo ler e não esquecer. Mas eu deixei passar uma frase e eu agora não lembro o que ela falou. I started to notice two really strong similarities. Eu comecei a notar duas grandes similaridades. Between my daughter's attitude or thinking toward... My daughter's attitude or thinking towards playing the piano. Ah, tá. Entre a atitude da minha filha ou o pensamento em relação ao piano. A lot of Malaysians thinking. E o pensamento de vários malasianos. Gente, eu preciso checar se é malasiano mesmo. Deixa eu ver. Malasiano. Essa semana eu recebi uma mensagem furiosa de uma ouvinte criticando não, pontuando. Ela elencou ali diversos erros de português que eu comento durante esses episódios e ela foi super enfática, ela tava brava com meus erros. E aí eu falei, moça, mas aqui é podcast de inglês, não é de português. E ela falou, mas como pode ensinar uma segunda língua se você erra na sua língua nativa? Eu falei, irmã, menos. E aí eu a bloqueei, me perdoa falar isso, mas eu a bloqueei porque ela foi muito agressiva no feedback dela. Ela falou como se ela tivesse ofendida. Aí ela falou, tal coisa não existe em inglês. Aí eu falei, pesquise melhor, porque existe sim. Porque no português não existe, mas no inglês existe. Enfim, então eu vou me policiar para falar o português perfeito daqui pra frente, para que ninguém me julgue em relação a isso. Mas, cara, eu até falei pra ela, vai uma dica extra aqui, que é por causa de atitudes assim que vários brasileiros não falam inglês, né? Porque essa atitude de patrulheira ou patrulheiro do idioma alheio é uma coisa que não faz bem pra ninguém. Né? Uma coisa é dar feedback. Tem pessoas que mandam, teacher, adorei seu podcast, muito legal, você ensina muito bem, porém, você falou haverão, não existe haverão em português, porque o verbo haver não é flexionado. Eu falo, legal, aprendi, mano, então beleza, não existe haverão, não usarei mais haverão, é haverá. Ok. Haverão, haverá. Então é haverá alunos interessados. Não é haverão. Beleza, mano. Peguei. Obrigado pelo feedback. Sempre. Mas tem pessoa que é patrulheira, pessoa que, não, você errou, como pode? Absurdo. Como você pode estar aí falando português? Eu acho que a pessoa pensa assim, como que você pode chegar onde você chegou, a ter um podcast no Spotify e falar menos português que eu, ensinando outro idioma? Não faz sentido na cabeça da pessoa, mas assim, guys... Erros, eu até gosto de cometer erros em português, porque isso incentiva alguns alunos a cometerem erros em inglês, né? Eu até tinha planejado faz muito tempo começar um podcast falando, hey guys, hoje a gente vamos falar de tal coisa. Porque quando eu falasse isso, a pessoa ia... Porque esse erro é imperdoável. De fato, quando a gente vamos, é muito forte, né? Dói no peito. E aí eu falo, e aí eu pensei em falar assim, se isso te incomodou, se você sentiu uma dor no peito por causa do meu erro, você está errado. Por quê? Porque você não deve se incomodar com erros, você deve se acostumar com erros, não se acostumar para eternizá-los, mas acostumar a cometer erros até você melhorar, sacou? Eu até pensei em fazer isso, mas eu falei, não vou fazer não, porque algumas pessoas não vão compreender. Enfim, mas é isso, essa patrulha de idioma dos outros, de o jeito que os outros falam, é muito prejudicial, não ajuda ninguém. A pessoa que está apontando o erro não vai melhorar com isso, a pessoa que está recebendo o erro só vai ficar inibida. Então, pra quê, né? Dar toques, beleza, que nem um cara me fez, que nem as pessoas falam do haverá todo. Eu já recebi esse haverá aí, haverão, cara, pelo menos uma dezena de vezes. Mas eu entendo, faz sentido, ok. Eu tô ensinando inglês, eu tenho que dominar o português. Mas, guys, né? Vamos aprender inglês que a gente ganha mais. Fechou? Muito bem. Por que eu falei tudo isso? Por conta do malasiano. É malasiano mesmo, eu pesquisei aqui. Vamos lá. Então, o que ela estava falando muitos malasianos pensam em relação ao inglês do jeito que a filha dela pensa em relação ao piano. Or attitude towards English. Ela está usando uma palavra legal, towards. Na verdade, eu pronuncio towards. Ela pronuncia um pouco diferente. Significa em relação a. Now, first of all, I should tell you. First of all, de novo? Come on, Mariana. Já é a quarta vez que ela usa primeiramente. First of all. My daughter absolutely hated piano. First of all, I must say my daughter absolutely hated the piano.
Minha filha absolutamente odiava o Hated piano. the lessons, hated practicing. Odiava as lições, odiava praticar. This is my daughter practicing piano, okay? This is as good Ela falou, this is my daughter practicing the piano. Aí tem uma foto de uma menina de ponta cabeça embaixo do banquinho do piano. as it got. This is the real thing. And she dreaded going to piano lessons because to my daughter, E ela se arrastava indo para as aulas de piano, porque para minha filha, going to piano lessons, she was filled with this sort of dread because it was all about not screwing up. porque para um monte de amigos e para a filha dela e para a professora, o sucesso dela no piano era mensurado. Essa palavra é legal, mensurar é measure. Por quão poucos erros as pessoas cometiam. Now, at the same time, I noticed that a lot of Malaysians went into English conversations with the same sort of feeling of dread. E aí eu notei que muitos malasianos também entravam em conversas de inglês com o mesmo sentimento de pavor, de pesar. This sort of feeling that they were going to be judged by how many mistakes they were going to make. Esse tipo de sentimento que eles carregam de quantos erros eles vão cometer ao falar inglês. Então, pelo visto, os malasianos são que nem nós aqui no Brasil, né? São que nem brasileiros. Porque aqui no Brasil esse senso de não errar é muito grande, né, cara? As pessoas têm muito medo de errar falando inglês aqui. And whether or not they were going to screw up. And whether or not they were going to screw up. Ela falou screw up pela segunda vez, então vale ressaltar. Screw up é um phrasal verb que significa ferrar. Não significa ferrar literalmente, mas é tipo... Screw up é cometer um erro, é dar uma mancada, é errar, tá? Screw up, ok? Então, se eles iam ferrar tudo, acabar com tudo, estragar tudo ou não. Now, the second similarity that I noticed was to do with self-image. Agora, a segunda similaridade que eu notei foi com a imagem pessoal, com a autoimagem. See, my daughter, she knew what good piano sounded like, right? Because My daughter knew how good piano sounded, right? Minha filha sabia como que um bom som, um piano bem tocado era, né? we've all heard good piano. Porque todos ouvimos bons pianos. And she knew what her level was. And E ela sabia qual level dela era. E ela fez um gesto com a mão aqui, tipo, apontando pra baixo. Então o level dela era baixo. she knew how long she'd have to play for to play like that. And she knew how long she'd had to play for to play like that. E ela sabia quanto tempo demoraria para que ela conseguisse tocar nesse level. E ela tá apontando a mão pro alto, nesse level mais alto. And a lot of Malaysians, I noticed, had this idea of what good, proper English is supposed to sound like. Ok, um monte de malasianos had this idea of what good, proper English is supposed to sound like. E muitos malasianos têm essa ideia de qual bom e inglês certinho. Enfim, eu vou inverter a tradução para fazer mais sentido. E os malasianos têm essa ideia de que eles sabem como que soa o inglês bem falado. Ou de como deveria soar o inglês bem falado. I see a lot of you nodding. Ela falou, I see a lot of you nodding. Eu vejo muitos de vocês fazendo que sim com a cabeça. Que legal. É um verbo que não tem em português. Em português, quando a gente mexe a cabeça em formato afirmativo, não tem um nome para isso, né? Talvez confirmar, mas confirmar não quer dizer o gesto com a cabeça. Quer dizer que você falou que sim. Falou ou fez gestos, né? Em inglês tem um verbo para isso. Esse movimento que você faz de cima para baixo em concordância com alguma coisa é o verbo nod. N-O-D. Nod. Nod. Ok? Então, ela falou, I see a lot of people nodding. Eu vejo um monte de pessoa concordando, fazendo que sim com a cabeça. What their English sounded like and how far they'd have to go to get there. Então eles sabem como que o inglês deles soam e o que eles teriam que fazer para chegar lá em cima. Ela fez o gesto para cima de novo. And they also felt like they were, like my daughter, just bad. E eles também pensam que eles eram, como minha filha, apenas Bad ruins. piano player, bad Bad piano player, bad English speaker, right? Não vou nem traduzir que essa parte ficou fácil, né? English speaker, right? My English not so good lah, cannot, sorry, shy, cannot. Aqui acho que ela tá imitando o sotaque deles, né? So I could see these similarities, but I still couldn't figure out. Okay, I could see the similarities, but I still couldn't figure out. Eu posso ver as similaridades, mas eu ainda não conseguia descobrir. Cara, aqui vai o segundo phrasal verb da aula de hoje. O primeiro foi o
Screw up, que é estragar, ferrar. Agora tem um figure out. Figure out significa descobrir. Okay, what is it about these people like Faisal that are so different? So, o que essas pessoas como Faisal têm que é tão diferente? Just do it. Smoothly, calmly, with confidence. Eles conseguem fazer suavemente, calmamente, com confiança. Tem uma palavra legal aqui que é smooth. Smooth, que significa suave. Vocês já foram no McDonald's, provavelmente, e tomaram smooth. Ouviram alguém tomando smooth. É que é suave, né? Então, para não perder o fio da meada aqui, ela está dizendo, o que tem essas pessoas como Faisal que conseguem fazer as coisas com calma, com suavidade, com confiança? And one day I discovered that answer, and I discovered it quite by chance. Ok, and one day I discovered that answer, and I discovered quite by chance. E um dia eu descobri essa resposta, eu descobri meio que por acidente. Vai uma expressão muito legal aqui que é by chance. By chance significa por sorte, por acidente. Quando você faz algo sem intenção e acaba dando certo, certo? By chance, por sorte, por acidente. It was a day when my computer broke down and I had to go to a cyber cafe. Ok, foi um dia que meu computador quebrou e eu tive que ir para um cybercafé. Cybercafé aqui em português a gente chamava de lan house na minha época, né? Hoje em dia será que existe ainda? Now, okay, it was my first time and I discovered cyber cafes are disgusting places. Okay. Foi minha primeira vez eu descobri que cybercafés são lugares nojentos, disgusting places. Okay, they're really gross. They're really gross. Gross é tipo, é nojento, é meio nojento. Interessante, ela cara, na minha época era cheio de adolescentes jogando CS, Counter-Strike, e com cheiro de adolescente e tudo, né? Enfim, gross é nojento, tá? Tem duas palavras para nojento aqui, disgusting e gross, ok? They're smelly and they're filled with... Verdade. They are smelly, eles são... Smell é cheiro, smelly vira o adjetivo, fedorento. E eles são cheios de garotos. Boys, and they're all playing noisy, violent games. And they are playing noisy and violent games. Eles estão sempre gritando. Não, eles estão sempre jogando jogos barulhentos e violentos. Just disgusting places. But I had to go there, so I sit down. Eu and I start sentei. noticing this guy beside me, and E eu comecei a notar esse cara do meu I lado. become very, very interested in this guy next to me. Eu comecei a ficar muito interessada nesse cara perto de mim. Interessada não no sentido amoroso, tá? Now this guy is playing this game that is basically, it's like shooting people until they die. Esse cara tá jogando aquele jogo que é basicamente atirar nas pessoas até que eles morram. And that's it, right? That's the game, right? And fica uma dica aqui. Essa é uma correção que eu faço muito com os meus alunos. Pra falar é isso. Geralmente os alunos falam is this, é isso. Só que pra você falar é isso, quando você quer dar uma concordância final pra coisa, eu falei tal coisa e é isso. Esse é isso é that's it. That's it. Isso é isso, basicamente. And I'm noticing that this guy is not very good. Então, ela tá falando que ela tá no cybercafé, ela tá olhando um cara, ela ficou interessada na maneira como o cara tava agindo e ela notou que o cara não era muito bom. He's like, in fact, terrible. Na verdade, ele era Because horrível. I'm looking and I'm seeing like a lot of shooting and not much dying, right? Ela notou isso porque ela viu muito tiro e poucas mortes no jogo. But what really interested me was behind this lousy player. O que me interessou foi que atrás desse lousy player, lousy é uma palavra que significa pobre, mas pobre de qualidade. Lousy player é esse jogador pobre. Were three of his friends sort of standing there watching him. Tinha 3 amigos dele meio que atrás dele assistindo ele jogando. And what I really noticed was, even though this guy was terrible, E o que eu notei foi que, muito embora esse cara fosse terrível, even though his friends were watching him, mesmo que os amigos dele estavam assistindo ele there was jogar, no embarrassment. não houve constrangimento, embarrassment. Ninguém ficou com vergonha. There was no feeling of being judged. There was Não tinha sentimento de ser julgado, legal. no shyness. Não tinha timidez. In fact, quite the opposite. This guy's like totally focused on the bad guy. Na verdade, foi o oposto. Aquele cara tava totalmente focado nos bad guys, nos caras do mal do jogo. Smile on his face. Sorriso no rosto. All he can think about is killing these guys, right? Tudo que ele conseguia pensar era em matar esses caras, certo? Legal, a analogia que ela tá criando aqui tá legal, né? And I'm watching him and Eu I tô vendo suddenly ele. realized this is it.
E de repente eu percebo. Duas palavras que eu amo na mesma frase. Suddenly. Suddenly significa de repente. Suddenly. E realize. Realize significa perceber. É quando alguma coisa finalmente entra na sua cabeça, cai a ficha. Oh man, I just realized. Right? Então, eu de repente percebi. É isso. This is it. This is the same attitude that people like Faisal have when they speak English. Essa é a mesma atitude que as pessoas como Faisal têm quando eles falam inglês. É interessante que ela errou uma palavra aqui na pronúncia, né? E ela voltou, sem constrangimento nenhum. Isso é legal, né? Ó, ouçam de novo. When they speak English, just like this guy. Peraí. When Faisal have is the same attitude. Attitude, ela falou, aí depois ela arrumou. Attitude. People like Faisal have when they speak English, just like this guy. Assim como esse cara, o Faisal faz igualzinho esse cara quando ele fala inglês. When Faisal goes into an English conversation, he doesn't feel judged. Ele não se sente julgado. Entirely focused on the person that he's speaking to. Ele está totalmente focado na pessoa com quem ele está falando. And the result he wants to get. E o resultado é que ele consegue o que ele quer. He's got no self-awareness. Ele não tem self-awareness. Awareness é consciência. Self-awareness é consciência própria. Ele não tem consciência. Não no sentido de que ele não tem consciência, no sentido de que ele não percebe, assim, profundamente o problema em tentar se comunicar. Para ele é natural. No thoughts about his own mistakes. Não pensa sobre seus próprios erros. Now I want to share with you a real, true example to paint a picture. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de verdade, to paint a picture, para pintar uma imagem. Ou seja, essa expressão é usada para você falar, para mostrar um cenário para você. Of somebody who speaks English like they're playing piano, and someone who speaks English like they're playing a computer game. Ah, legal. Agora ela fez uma analogia. Então vou mostrar para vocês um cenário de uma pessoa que toca piano, fala inglês como se estivesse tocando piano, ou fala inglês como se estivesse jogando um jogo. Foram as duas analogias que ela usou, né? And this is a true story. Isso é uma história verídica. Happened to me. Aconteceu comigo. A while ago, I was in a pharmacy. I had to buy Omega. Há um tempo atrás eu estava numa farmácia, eu tinha que comprar ômega, deve ser aquele ômega 3. My doctor said I should get Omega. Meu médico falou que eu deveria tomar ômega. And I go to the shelf, there's tons of Omega. E eu vou pra prateleira, tem milhares, tem vários ômegas. Omega that's high in DHA. Tem ômega que é alto em DHA, eu não sei que composição é essa, me perdoe. Omega that's high in EPA. O ômega que é alto em EPA, também não sei o que é o EPA. And I don't know which one to buy. E eu não sei qual deles comprar. Now the sales rep happened to be there. Ela fala, now the sales rep happened to be there. Sales rep é a versão curta de sales representative, que é a representante de vendas. Então a representante de vendas acontecia de estar lá. And I saw she was like this well-dressed professional woman. E eu a vi, ela é aquela mulher, sabe, bem vestida, bem profissional. I walk over to her Eu and I see caminho até this ela. look as she sees me, this sort of, it's a look I recognize very well. E eu vejo o olho dela, assim, que ela me vê, aí ela fez um gesto de olho meio que se esbugalhando, assim, e ela fala que ela reconhece esse olhar pela Malásia, né? Por onde ela vai. Her eyes go all wide. It's sort of that Os olhos dela ficaram bem abertos, panic. assim. Oh my God, I gotta speak to a native speaker and she's gonna judge me and notice my mistakes. E aí ela no olhar dela, a Mariana sentiu que no olhar dela tava tipo, putz, eu vou ter que falar com uma falante nativa de inglês. Ela falou a native speaker, mas a native speaker, se ela estiver na Malásia, o falante nativo é a malasiana, não ela, né? Enfim. E ela falou que ela sentiu o olhar de que a pessoa ia ser julgada pelo inglês dela assim que ela tava chegando. I go up to her and I explain my situation. Eu vou até ela, eu explico minha situação. Which Omega do I get? Que ômega que eu compro? And she starts explaining to me everything about DHA and EPA you could. E ela começou a me explicar tudo sobre DHA e EPA que você poderia imaginar. Possibly imagine. She speaks very quickly, goes all around in circles. Ela fala muito rápido. Goes around in circles significa que ela fala em círculos, ou seja, uma pessoa meio... Qual a palavra em português? Tem uma palavra pra isso, cara. Prolixo. Ela é prolixa. And when she finishes, E quando ela termina, no idea.
what to buy. Ela não faz ideia do que comprar. So I turned to the girl behind the counter. Now, the girl behind the counter, I heard her before, her English level is very low. E aí eu vou pra moça atrás do balcão, behind the counter. E eu ouvi a moça do balcão anteriormente, eu vi que o inglês dela é bem baixo. But when I walk over to her, this girl, there's no fear. Mas quando eu caminho pra ela, essa garota do balcão não tem medo nenhum. In fact, she's just looking at me. You know that look? Like, yeah, okay, so how? E ela, de fato, só olha pra ela com uma pose assim, confiante e fala, pois não, o que você precisa? Yeah, I've been in Malaysia a long time. Aqui vai uma piada interna, né? A gente não vai entender bem porque a gente nunca esteve na Malásia. Mas ela fala, ok, então, o que você quer? How? Yeah, I've been in Malaysia a long time. So I go up to her and I explain the problem, EPA, DHA. She looks at me, she says... Eu vou até ela, explico o problema do EPA e da outra sigla aí. Ela olha pra mim e diz... Okay, EPA for heart. Ela fala EPA for heart. O EPA pro coração. DHA for brain. DHA pro cérebro. Your heart okay or not? Your heart okay or not? Ela não fez... Gramaticamente tá errada a frase. Faltou o verbo auxiliar e tal. Mas ela perguntou, seu coração tá bom ou não? So I said... E eu disse... Yeah, tá I bom. said my heart is really... I think it's pretty good. Meu coração tá bem legal, ok. She says... Your brain okay or not? Seu cérebro tá bom ou não? I said, yeah, no. No, my brain is not as good as it used to be. Não, meu cérebro não tá tão bom quanto costumava estar. She looked, she said, okay lá, you take omega DHA? Ah, ela falou esse lá no meio aqui. Deve ser uma coisa que os malasianos fazem, né? Ok lá, you take omega DHA. Problem solved, right? Problema So we've resolvido, got certo? two different kinds of communicators. We've Então nós temos dois tipos diferentes de comunicadores aqui. got the one who's got a high level, but totally focused on herself and getting it right. Nós temos aquele que tem um level alto na língua, mas que está totalmente focado neles mesmos neles mesmos, antes que a patrulha me mate, neles mesmos e em tentar acertar tudo. And therefore very ineffective. E, portanto, muito ineficientes, porque eles estão focados neles mesmos e tentando acertar tudo. We've got another one, Nós temos outro, low level, level totally baixo, focused on the person she's talking to and getting a result. totalmente focado na pessoa que ele está falando e tendo um resultado Effective. efetivo. And therein lies the difference. E aí é que está a diferença. Now, why is this distinction so important, not just to you, to your children, E por but que essa distinção é tão importante não só para você, mas para os seus filhos, to the future of Malaysia and countries like Malaysia? para o futuro da Malásia e países como a And Malásia? to answer that, let's take a look at who actually is speaking English in the world today. Vamos, para responder isso, vamos dar uma olhada em quem realmente fala inglês no mundo hoje em dia, tá? Nossa, eu tô empolgado. O que será que ela vai falar? Eu suspeito que ela vai falar alguma coisa tipo de... dos falantes de inglês, quantos são nativos e quantos não são? Vamos ver. Okay? So if we looked at all of the English conversations in the whole world, Então nós olhamos em todas as conversas de inglês no mundo inteiro, taking place right now on planet Earth, que estão acontecendo agora no planeta Terra, we would see that for every native speaker, like me, nós vimos que para cada falante nativo, como eu, there are 5 non-native speakers. tem 5 falantes não nativos, non-native speakers. And if we listen to every conversation in English on planet Earth right now, E se nós ouvíssemos a todas as conversas de inglês no planeta Terra agora, we would notice that 96% of those conversations nós notaríamos de que 96% dessas conversas... Nossa, peraí que deu propaganda bem agora, deixa a propaganda passar aqui. Mas olha que interessante, será que 96% das conversas não são de nativos? Será? Vamos ver. involved non-native English speakers. Only Envolvem falantes não nativos de inglês. 4% of those conversations
are native speaker to native speaker. Apenas 4% das conversas são de nativos para nativos. This is not my language anymore. Essa não é mais minha língua, ela This falou. language belongs to you. Essa língua pertence a vocês. Nossa, que legal. Não, pelo amor de Deus. Tops. Que consciência, né, mano? Olha que legal. Então essa língua não é mais minha, essa língua pertence a vocês. Se 96% das comunicações são feitas por não nativos, a maioria é não nativo, são não nativos, não são nativos, né? Que legal. It's not an art to be mastered. Não é uma arte para ser levada ao nível de mestre. It's just a tool to use to get a result. Nossa, é só uma ferramenta para ser usada para conseguir um resultado. Olhem essa frase. Inglês não é uma arte a ser levada a nível... tem uma palavra para isso em português, não tem, gente? Peraí. Eu sempre acho que quando se fala isso, como que se diz isso em português? Parece que a pessoa é meio babaca, mas de fato, às vezes, a gente não tem um correspondente bom. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. É, dominada, essa é a palavra, boa. Então, você não tem que pensar em inglês como uma arte a ser dominada, mas sim como uma ferramenta a ser usada para comunicação. Nossa! De novo. Bela frase. It's just a tool to use to get a result. Nossa, velho, que da hora. Adorei. I want to give you a real life example of what English is today in the world. Real Eu quero dar um exemplo para vocês de como o inglês é no mundo real hoje em dia. English today. This is another true story. Essa é outra história verídica. I was at a barbecue a little while ago. Eu estava num churrascão um tempo It's a atrás. barbecue for engineers. Esse churrasco para engenheiros. From all over the world. Engenheiros do mundo todo. And they were making hot dogs. E eles estavam fazendo hot dogs. Now some of the hot dogs were regular hot dogs and alguns cachorro-quentes eram normais. some were these cheese hot dogs, you know, with the cheese in the middle. E uns eram aqueles cachorro-quentes que tem queijo no meio, sabe? Que nossa, no Brasil ela ia ficar assustada, então. French engineer is cooking the hot dogs. Os engenheiros franceses... um engenheiro francês está cozinhando hot dogs. And he turns to this Korean engineer and E ele vira para esse engenheiro coreano e fala... says, would you like a hot dog? Você gostaria de um hot dog? Ela fez com um sotaque francês. And the Korean guy says, yes, please. E o coreano fala, sim, por favor. He says, do you want the cheese? Você quer queijo? And the Korean guy looks around at the table. He says, I know see cheese. E aí o coreano olha ao redor da mesa e diz, I know see cheese. I know see. O certo seria I don't see cheese. Or I don't find. I can't find cheese. French guy says, the hot dog contains the cheese. Aí ela fala, o hot dog contém o queijo. E ela fez o sotaque bem francês mesmo. O francês, quando fala esse artigo the, eles falam com som de Z. Fica the. The hot dog contains the cheese. Alguma coisa assim. Eu sou péssimo pra fazer sotaques, mas olha aqui. Contains the cheese. Deixa eu voltar um pouquinho. The hot dog contains the cheese. Então, o hot dog contém o queijo. Que é uma frase estranhíssima de se falar também. Korean guy doesn't understand him, right? O cara coreano não entendeu ele, né? So the French engineer tries again. Então, o francês tenta de novo. The hot dog is making from with the cheese. O hot dog é feito com queijo. Korean guy still doesn't understand. He tries O cara coreano ainda não entendeu. again. He says, Ele tenta de novo. the hot dog is coming O hot dog está vindo coming from. No, the cheese is coming from the hot dog. O queijo está vindo do hot dog. Korean guy cannot understand. O cara coreano ainda não Now entendeu. this Japanese engineer who's been listening to this conversation E aí esse engenheiro japonês que estava escutando a turns conversa, to the Korean engineer vira pro coreano e fala: and he says, a cheese integrator. ela é boa de fazer sotaque, né? Ela falou, é um queijo integrador. He understands. Ele entendeu. Everybody understands. Todo mundo So entendeu. this is what English is today. E é isso que o inglês é It's hoje. just a tool to play around with to get a result. É só uma ferramenta para brincar e para conseguir o resultado. Like a computer game. Como com um jogo de computador. Now the challenge is that we know in schools all around the world, right?
Mas o desafio agora é que nós sabemos que por escolas ao redor do English is mundo, not really being taught like it's a tool to play with. o inglês não está sendo ensinado como essa ferramenta para brincar. Para brincar não é desmerecendo, tá? Brincar no sentido de explorar, tá? It's still being taught like it's an art to master. É ainda ensinado como se fosse uma arte para você And dominar. students are judged more on correctness than on clarity. E os estudantes são mais julgados por correção, por corrigir o que estão falando, do que por serem claros, de tentarem serem claros. Muito legal. Some of you might remember the old comprehension exam in school. Alguns de vocês devem lembrar aquele exame de compreensão na Does escola. anybody remember in school when you would, Alguém lembra na you would get escola? a question about a text that you read? É a interpretação de texto que a gente fala, né? Alguém lembra na escola quando você tinha uma pergunta sobre um texto que You'd você have to leu? read through some text, E você tinha que ler um right? texto And then answer a question to show that you understood the text. e responder uma pergunta para dizer que você entendeu o texto. And this may have happened to you that you showed that you understood Isso deve ter acontecido com vocês, que vocês mostraram que vocês entenderam o the texto. text, but you got a big X because you made a little grammar mistake. E aí você tem um grande X, um grande errado, porque você cometeu um pequeno erro de gramática. Like this student. Como And esse this aluno. student clearly understood paragraph 4. Aquele estudante claramente entendeu que estudante, né? Ela vai falar agora. Aquele estudante claramente entendeu o parágrafo 4, But no, not correct, mas não, tá errado. because he left the letter N off the word environment. Porque ele deixou a letra N fora da palavra environment. But in the real world, what would matter? Mas no mundo real, o que importaria? What would matter? In the real world, what would matter is, did you understand the email or did you understand your customer so that you can go ahead and take action? Na vida real, o que importa é você entendeu o cliente, você entendeu o seu cliente para ir à frente e tomar as ações. Now, the problem that I see here O problema que eu vejo aqui, over and over is that people take de novo e de novo, the attitude they developed about English in school eles pegam essa atitude que eles desenvolveram sobre o inglês na escola, and they bring it into their adult life and into their work. eles trazem para a vida adulta deles e para o trabalho. Olha só, mano, ela tá falando tudo aqui, hein? É verdade. And if you're in a stressful situation and you're having a conversation and you're trying to give a result to someone and say it correctly, E se você está numa situação em que você está numa conversa, você tem que dar um resultado para alguém e ainda falar tudo certinho, your brain multitasks. It cannot do two things at once. seu cérebro faz uma multitasking, né? Ele vira multitarefas e você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Passar informação e tentar ser perfeito no que você está construindo. And what I see is the brain just shutting down. E o que eu vejo é só o cérebro desligando. Desligando no sentido de, putz, não tem o que fazer. And you may recognize these three symptoms of the brain shutting down. E vocês devem reconhecer esses 3 sintomas do cérebro desligando. Quais são? Vamos ver. The first one O primeiro is that your listening goes. é que o seu listening desaparece, vai embora. Como assim? Someone's talking to you and you're Alguém está so falando com busy você e você está tão ocupado thinking about pensando how you're going to em como você vai responder and express yourself correctly. e se expressar You don't corretamente, actually hear what the other person said. que você na verdade não ouve o que a pessoa está dizendo. Putz, faz sentido, é verdade. And I can see a lot of nodding in the audience. And I can see a lot of nodding in the audience. Eu consigo ver várias pessoas fazendo que sim na audiência. The second thing to go A segunda is your coisa speaking. é sua Your fala. mind sort of shuts down and Sua mente meio que that desliga. vocabulary you do know just disappears and E aquele vocabulário que você sabe simplesmente the desaparece. words don't come out. E as palavras não saem da boca. The third thing to go is your confidence. A terceira coisa é a sua confiança. A terceira que vai The embora. worst thing about this is you may only be confident because you cannot express yourself clearly. Você pode ser apenas... tá. Aqui ela de fato errou na fala. Na legenda está escrito... Ela falou, you may only be confident because you cannot express yourself clearly. Você pode ser confiante porque você não consegue expressar. Aí na legenda colocaram unconfident. Você pode apenas estar não confiante porque você não consegue se expressar. But to the person talking to you, Mas they pra may pessoa falando com você, misunderstand this eles entendem isso errado. as a lack of confidence in your ability to do the job. Oh my God!
Então ela tá falando aqui que pra pessoa que tá te ouvindo, a pessoa pode considerar que essa sua falta de confiança, essa sua falta de falar e de ouvir, na hora de se comunicar com ela, pode ser confundida com a sua habilidade de trabalhar e não com a sua habilidade de se expressar no idioma. Olha que louco. To perform. Nossa, velho, olha isso, que legal. Então, se você quer falar inglês como o Faisal, com essa grande confiança, aqui está uma coisa que você pode fazer. Abriu a câmera, deu um zoom out, vamos ver o que vem por aí. Quando você fala, não foque em si mesmo, cara. Focus on the other person and the result you want to achieve. Foque na outra pessoa e no resultado que você quer alcançar. Imagine a próxima geração de brasileiros com toda essa confiança e maravilhosa na comunicação que o Faisal tem em qualquer level de inglês. Porque vamos lembrar que inglês hoje em dia não é uma arte a ser dominada a nível de mestre. É só uma ferramenta usada para conseguir o resultado. E essa ferramenta pertence a vocês. Thank you. Uau! Muito bom, mano. Very, very good. Guys, agora eu vou tentar fazer uma parada aqui que eu queria indicar pra vocês, que é o seguinte: sempre que vocês aprenderem uma coisa nova, vocês ouvirem um podcast novo, tentem explicar pra alguém depois isso daí. Então, tipo, toda vez que você aprender uma coisa nova, tenta resumir depois que você aprendeu pra ver se você de fato entendeu. Porque esse fato de você tentar resumir, você vai ver que você vai conseguir assimilar melhor o que foi dito. Então, o que eu entendi aqui desse TED Talk da Mariana Pascal? Primeiro que, muito bom. Pelo que eu entendi, o pessoal da Malásia sofrem do mesmo problema que brasileiros sofrem, que é o quê? É o fato de usar a língua, de achar que o inglês é uma língua que deve ser usada só a nível de mestre para se comunicar. E isso gera bastante frustração nas pessoas. As pessoas não conseguem relaxar na hora de falar, porque eles julgam que o inglês tem que ser perfeito para eles se comunicarem. E ela usou em todo o discurso dela o Faisal como exemplo, que é aquele cara que é um supervisor de uma fábrica e que ele fala com muita confiança. E aí ele usou o exemplo da filha dela, que não gostava muito de piano porque era uma coisa difícil, arrastada de fazer. E ela queria entender por que tinha pessoas com a confiança do Faisal e pessoas não confiantes assim. Aí ela foi pra Lan House e ela entendeu, vendo um cara de que ele não era tão bom, mas ele tava de boa, sem timidez, sem medo de ser julgado, jogando o jogo lá, né? E ela reparou que isso se dá porque tem dois tipos de comunicador. O comunicador que fala bem, mas está muito focado em si mesmo, em como as coisas vão sair dele, como que eles vão soar falando inglês, e às vezes eles não conseguem ser claros o suficiente porque para eles querem soar muito perfeitamente. Enquanto tem pessoas que, independente do level, conseguem transmitir a mensagem de uma forma mais clara porque elas estão mais focadas em quem vai receber a mensagem, como será a comunicação. Basicamente, essa distinção foi bem clara, né? E que tem pessoas que querem ser mais perfeccionistas porque querem falar inglês para si, e tem pessoas que usam o inglês como uma ferramenta para passar uma mensagem. E elas focam mais no entendimento da pessoa do que na maneira delas próprias falarem. Muito legal. E aí ela usa essa frase que eu achei demais. Eu vou até fazer uma arte para postar no Instagram. Que o inglês não é uma arte a ser dominada, mas é uma ferramenta a ser usada para ter um resultado. E aí no final ela falou disso, que às vezes as pessoas estão no ambiente de trabalho, e ela falou que talvez isso venha devido à escola, porque a escola tem a ideologia, tem a metodologia de querer ensinar inglês como uma arte lá na Malásia, aqui no Brasil também, né? Como se fosse uma arte a ser dominada e não uma ferramenta. E que às vezes você está numa reunião, por exemplo, você está no trabalho e você está tentando falar com alguém, tentando ser perfeito com aquele diálogo interno e tentando passar e ser claro a mensagem ao mesmo tempo. E o que acontece é que o cérebro desliga, e ela falou de 3 fatores de desligamento do cérebro. O primeiro, o listening vai embora,
porque você começa a pensar consigo mesmo no que você vai falar e você acaba não escutando a pessoa. Depois que o speaking vai embora, que você não consegue falar direito porque você, mesmo tendo vocabulário, você se perde. E depois a confiança se vai. E ela falou que o problema é que essa falta de confiança no inglês pode soar como uma falta de habilidade no seu trabalho. Olha que louco, hein? Muito legal. E por fim ela enfatiza que nós devemos usar o inglês para mudar as próximas gerações como uma ferramenta para conseguir um resultado e não como uma arte a ser dominada. E que essa ferramenta a gente já tem. Nossa! Muito top! Agradeço aí quem me passou esse vídeo. Obrigado, porque que vídeo legal, cara. Gostei muito. Vocês curtiram? Quem curtiu, por favor, vá lá no Instagram e comenta. Me diz o que vocês acharam. Uma missão para vocês prestarem mais atenção no episódio é: pense em alguma frase que marcou vocês e coloque essa frase entre aspas lá nos comentários. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se vocês estão gostando desse novo formato aqui no podcast de React, reagir a palestras, reagir a vídeos e aulas no YouTube, me falem, porque eu gosto bastante desse formato. E se vocês estiverem gostando, a gente pode trabalhar com ele mais pra frente também. Fechou? Então é isso, guys. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou, se você chegou até esse momento, coloca hashtag Tool, ferramenta, T-O-O-L, nos comentários do Instagram pra eu saber que você chegou até esse momento do podcast. Fechou? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.